Olá minhas colibris e meus colibris, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal Mamãe Colibri, e no vídeo de hoje eu trago-vos a receita de tarte de cenoura com nozes. Esta tarte é uma receita da gastronomia portuguesa, é um pouco calórica, mas para a época que se avizinha, que é o Natal, esta tarte não pode faltar pelo menos na minha mesa e na mesa de alguns portugueses. Por isso, se vocês gostarem da receita, façam em vossa casa que não se vão arrepender. É simplesmente deliciosa esta tarte. Façam-na que vocês vão gostar. Então, sem mais conversa, vamos para o vídeo. E para a receita desta deliciosa tarte de cenoura e nozes, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 600 gramas de puré de cenoura, 6 ovos inteiros, 50 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de farinha de aveia, 500 gramas de açúcar, e aqui, minhas colibris, não podemos cortar no açúcar, tem que ser mesmo as 500 gramas por causa de fazermos a calda de açúcar, e também um pau de canela, 250 ml de água, uma laranja, onde vamos usar a raspa e o sumo dessa mesma laranja, 100 gramas de miolo de noz, açúcar, canela e miolo de noz. Estes ingredientes são opcionais, mas faz toda a diferença quando polvilhamos a tarte antes de ir ao forno, faz toda a diferença, fica simplesmente delicioso, experimentem. Eu aqui usei um rolo de massa para tartes, mas podem não usar o rolo de massa, como eu já vos vou mostrar mais à frente. Começamos por cortar a cenoura e cozinhá-la e reduzi-la a puré. Começamos por colocar a água, o pau de canela e o açúcar amarelo. Eu usei amarelo, mas podem usar o branco refinado. Vamos deixar ferver até que vire ponto de pérola. Quebramos os ovos e misturamos muito bem, ou com um fouet ou com uma batedeira, até ficarem bem misturados. Aqui o meu açúcar já ferve bastante, mas ainda não está no ponto que eu pretendo, que é o ponto de pérola. Vamos deixar ferver mais um pouquinho. Enquanto o meu açúcar não atinge o ponto de pérola, eu vou começar a preparar as formas. Sim, as formas, porque eu optei por fazer a tarte na air fry e tive que dividir esta massa por 3 formas. A primeira forma eu optei por pôr a massa para tartes e usei o papel vegetal que vem com a própria massa. Depois juntei 2 formas com azeite ou óleo, mas eu aconselho que vocês forrem o fundo das formas com papel vegetal. Aqui o meu açúcar já apanhou o ponto de pérola, é exatamente este ponto que eu pretendo. Vou começar por juntar a raspa da laranja, também o puré da cenoura, e vou retirar o pau de canela. Entretanto, começo por misturar tudo, mexer suavemente, devagar, todos os ingredientes no açúcar em ponto de pérola. Na altura deste processo, onde eu envolvo os outros ingredientes no açúcar em ponto de pérola, eu neste momento já tenho o fogão desligado. E então, depois de envolver o puré da cenoura, mexo muito bem, delicadamente, e adiciono o sumo da laranja e volto a misturar, a mexer tudo muito bem, delicadamente. Aqui vou adicionar a farinha de trigo e a farinha de aveia. E volto a envolver tudo bem envolvido. Depois, com a ajuda de uma batedeira ou de um fouet, vou misturar tudo mais uma vez bem misturado. Por fim, vou juntar o preparado dos ovos em fio e bater muito bem com a batedeira, até que fique uma massa homogénea. Agora sim, adiciono-lhe o miolo de noz e envolvo só com o rapador, o salazar, como queiram chamar.
e pronto, está pronta a nossa massa. A minha airfryer já estava previamente aquecida a 180 graus. Aqui vou fazer a misturazinha do açúcar amarelo com a canela e o miolo de nozes para que possa polvilhar as tartes por cima. Está na hora de colocar esta massa nas tarteiras. Optei por colocar na tarteira que tem a massa para tartes, depois então na outra tarteira que untei simplesmente com azeite ou óleo, mas eu aconselho mesmo a porem o fundo com papel vegetal, porque as minhas depois tive um bocadinho de dificuldade para as desenformar. Portanto, usem ou a massa para tartes, ou massa folhada, a que quiserem, ou então sem massa também fica muito boa, só que têm que optar por pôr o papel vegetal. Levei então as tartes uma a uma à airfry, 180 graus, na altura eu coloquei 10 minutos aqui, mas ela cozeu por 20 minutos. No forno, esta tarte leva mais ou menos 50 minutos, ou então usam a técnica do teste do palito. E aí vão ver quando ela está cozida, quando sair o palito limpinho, ela está pronta a sair do forno. Desenformem as tartes e as minhas ficaram assim. Ficaram muito bonitas e esta tarte é muito gostosa, muito saborosa. Experimentem em vossas casas. Um beijinho, um bom Natal para todos.